Estamos mais numa semana no nosso ciclo dos webinários, lembrando que essa semana foi a 7ª semana, terça-feira o webinário do professor André falando da importância estatística, dados experimentais, e hoje, quinta-feira, a gente está tendo novamente o privilégio de nossos egressos, e hoje a gente tem as colegas engenheiras, doutoras Camila Flores e Tamires Pacheco. A Camila Flores é da 5ª turma, se formou lá em, se eu não me falha a memória, 2013/1, e a Tamires Pacheco na 6ª turma, 2013/2. A Camila, então, ela está fazendo pós-doutorado na África do Sul, e a Tamires Pacheco está fazendo doutorado em Aveiro, em Portugal. Então, já de antemão, eu vou passando já a palavra para as webinaristas, lembrando também que as perguntas, normalmente a gente costuma fazer, vocês vão anotando pelo chat, aí no final da apresentação, a gente costuma passar para as apresentadoras. Então, Tamires e Camila, vocês fiquem bem à vontade. Eu queria agradecer, primeiro, os professores do curso de Engenharia Química, pelo convite que foi feito através do professor Rodolfo, para fazer essa participação do webinário, né, do ciclo EQ. Eu acho que eu já tinha falado anteriormente, mas eu vou repetir, que eu recebi tanto durante esses anos de curso, que para mim é bastante gratificante poder, mesmo que de uma forma assim pequena, singela, retribuir tudo que vocês fizeram por mim durante todos esses anos. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, dos aspectos que eu considerei mais relevantes durante a minha formação na Unipampa. Eu vou falar sobre como foi fazer o doutorado aqui, como está sendo fazer o pós-doutorado em Portugal. E, no final, algumas dicas para quem gosta e para quem pretende seguir a área de investigação também. Portanto, meu nome é Tamires Pacheco da Costa, eu tenho 28 anos, eu nasci em Bagé. Nesse momento, eu acho que você deve estar se perguntando que foto linda, Bagé não é assim, mas vejam com os olhos do coração e não falem mal da minha cidade natal. Eu sou engenheira química, sou formada na Unipampa e atualmente eu faço pós-doutorado em Aveiro, Portugal, que é uma cidade tão linda quanto o Bagé, porém falta, assim, eu acho que uma 7 de setembro para dar um charme maior na cidade, não sei. É brincadeira, a cidade é linda. Em 2009, eu ingressei no curso de Engenharia Química. Eu ingressei no curso enganada, na verdade, porque eu gostava muito de Química, né, quem nunca? E eu não imaginava que de Química o curso só tinha um nome, e que basicamente eu ia sofrer bastante na matemática e nas físicas. E nesse dia da foto é o dia do nosso trote, que foi no início do período, e eu lembro que eu achei que tinha sido bastante sofrido, mas porque eu acho que mal eu sabia o que ainda estava por vir pela frente, então eu estava bem iludida aí nesse dia. De 2009 até 2013, eu basicamente sofri bastante nas disciplinas de fenômenos de transporte, 1, 2, 3, inclusive, em controle e simulação de processos, em operações unitárias, e por último, mas não menos apavorante também, em laboratório de engenharia química. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto assim chorando para poder mostrar para vocês como é que foi aquele período, mas eu acredito que muitos de vocês entendam. Em 2013, eu iniciei um estágio que é obrigatório. Meu estágio ele foi numa empresa de curtimento de couro em Bagé, onde eu era responsável pelas análises de efluentes da estação de tratamento e também pelo controle de alguns parâmetros de qualidade da água. E eu sou bastante grata por ter feito estágio nesse lugar, porque eu aprendi muitas coisas aí, eu aprendi também, principalmente, que a teoria tudo funciona, mas na prática não é tão simples assim. Mas apesar disso, também me possibilitou ter contato, eu acho, mais direto com os equipamentos relacionados às operações unitárias, né, que até aquele momento eu só conhecia em escala de laboratório.
No meu ponto de vista, o que foi fundamental mesmo nesse estágio foi mesmo a parte humana, eu acho, assim, de contato e de convívio com o pessoal de lá, o profissional, e também a interação com os outros funcionários da empresa. Eu acho que isso foi fundamental, assim, para o meu crescimento pessoal e profissional. No início de 2014, aconteceu um primeiro milagre na minha vida, que é aquele dia que a gente sonha desde que entra no curso, né? Mas que cada vez parece que vai ficando assim mais distante com cada nota baixa que a gente recebe. Mas para quem ainda não terminou o curso, tenham bastante empenho e dedicação, que logo vocês vão conseguir alcançar esse objetivo também. Na metade do mesmo ano, eu ingressei no mestrado em engenharia, um mestrado em engenharia com ênfase em fenômenos de transporte, pela Unipampa de Alegrete. Eu entrei no mestrado em engenharia, porque eu acho que eu não estava assim, muito satisfeita com o sofrimento que eu tinha tido até aquele momento, e eu queria uma oportunidade de desgraçar mesmo assim, a minha vida. É brincadeira, tá? Eu vi que o mestrado, ele era uma oportunidade para eu expandir uma área que eu tinha muito interesse, que era a área de fenômenos de transporte. Durante esse período, eu fui orientada pela professora Gabriela, e eu lembro que foi uma época de muito trabalho também, e muito aprendizado, e eu vou falar do tema da minha pesquisa de mestrado mais para frente um pouquinho. Na metade do ano seguinte, eu concluí o mestrado com apenas um ano, quando o período normal de mestrado geralmente são 2 anos, né? E eu já vou explicar por quê. No final de 2014, eu submeti uma proposta para um edital, o edital de Ciências Sem Fronteiras, para uma bolsa de doutorado aqui em Portugal, e em dezembro foi aceite. Eu acho que eu quase deixei a minha orientadora louca, mas eu acho que ela está assistindo, depois ela pode comentar melhor, porque nosso planejamento experimental ele era para 24 meses e nós tivemos que condensar ele para metade do tempo. E eu agradeço muito, muito a ela, e também as meninas que faziam iniciação científica comigo naquela época, por toda a ajuda, por todo o apoio que eu recebi durante aquela época de experimentos, porque provavelmente se não tivesse o apoio delas, eu não teria conseguido concluir. E também a minha banca, que foi maravilhosa, o professor Marcílio, o professor André, o professor Luiz, que foram fundamentais também para concluir essa etapa. Bom, eu mal tive tempo para respirar e no mês seguinte eu já estava em Portugal para iniciar o doutorado. Ali na fotinho da direita é o meu grupo atual de pesquisa. A área do meu doutorado, ela não é engenharia química, mas ela está relacionada com uma parte do curso de engenharia química que sempre me despertou interesse e que eu tenho grande paixão, que é a área de engenharia do ambiente. Eu vou falar um pouquinho também sobre o tema da minha tese, mais para frente, e no final de 2019 eu concluí o doutorado. Nesse ano, em janeiro, eu comecei um projeto de pós-doutorado, mas, entretanto, a gente foi obrigado, né, a iniciar também uma quarentena, por isso que eu coloquei a fotinho da expectativa versus da realidade, porque a minha expectativa era fazer muitas reuniões por videochamada, ser muito produtiva, porém a realidade é que a gente fica completamente disperso, distraído durante esse período, mas pronto, eu acho que é normal, vocês também não devem se sentir muito culpados de não estarem sendo tão produtivos, porque logo as coisas vão voltar ao normal. Pelo menos aqui na minha universidade já há planos para o trabalho voltar parcialmente já no próximo mês, então acho que vai dar tudo certo. Os aspectos da minha formação na Unipampa, que eu considero que foram importantes para que eu chegasse até aqui, inclui para mim a qualidade do ensino da Unipampa, e isso eu só tive noção a partir do momento que eu cheguei aqui em Portugal e eu pude comparar. Então, eu posso afirmar com propriedade que o ensino da Unipampa ele é tão bom quanto, ou até melhor,
que muitas universidades aqui da Europa. E eu acho que isso se deve principalmente aos professores que o nosso curso tem. Por isso, uma dica que eu dou é para vocês aproveitarem ao máximo os professores, suguem todo o conhecimento deles, do professor Marcílio, do professor André, do professor Alexandre, do professor Sérgio, do professor Rodolfo, das professoras também, da Luciana, a professora Tânia, Gabriela, Ana Rosa, a Alexandra, eu não lembro, não sei se eu esqueci alguém, me perdoem. Outro ponto também fundamental é que os nossos laboratórios, eles possuem realmente, assim, uma estrutura excelente. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei do professor André, que dizia que o nosso laboratório, daí, ele tinha todos os módulos didáticos. E, gente, os módulos daí são novos. E, às vezes, a gente não dá valor, ou só dá valor quando chega em outra universidade, como é o meu caso agora, e não tem toda essa infraestrutura disponível. Isso é real. E, por fim, outro aspecto que é importantíssimo, eu acho, são as atividades que a gente faz extracurriculares. E aí incluem as iniciações científicas, as apresentações de trabalhos em congressos, a participação em cursos, entre as atividades extracurriculares. Na área de pesquisa, eu fui voluntária por algum tempo em 2 projetos. Para quem gostaria de fazer pesquisa, mas não tem bolsa disponível, eu acho que vocês podem começar a trabalhar como voluntários, basta que procurem um professor que vocês tenham afinidade, assim, com a área de pesquisa. Eu colaborei com uma pesquisa relacionada à espectroscopia Raman, aplicada em análises de solo, orientada pelo professor Eduardo Sereta, e por algum tempo, um tempo depois, eu também fiz algumas análises voltamétricas de fluência de curtume, orientada pela professora Luciana. Na área de ensino, eu fui bolsista de monitoria das disciplinas de desenho técnico 1 e 2, orientada pelo professor Alexandre, e fui voluntária na monitoria das disciplinas de fenômeno de transporte 2, eu acho que por um semestre, pelo professor Marcílio. Na área de extensão, eu fui bolsista do projeto da Bacia Hidrográfica do Rio Negro, e na área de gestão acadêmica, eu acho que é assim que fala, não sei se existe essa área, mas eu também fui bolsista da Secretaria Acadêmica. Mas relaxem que tudo isso foi em semestres diferentes, porque não tem condição de fazer tudo isso junto. Eu também inventei de concorrer ao DAEC, por sorte nós perdemos, porque só na minha cabeça eu ia dar conta de tudo isso em mais as disciplinas. E também por um período eu participei da Ilha Estudantil Gaúcha. Bom, agora mais voltado aos trabalhos de investigação. O meu trabalho de conclusão de curso, ele foi relacionado à avaliação da modelagem da qualidade da água através de um modelo, e o nosso estudo de caso foi o Arroio Bagé. Nós fizemos análises de parâmetros da qualidade da água e depois nós utilizamos um modelo para estimar a qualidade ao longo de todo o rio. E quem tiver interesse no assunto pode falar depois comigo ou também com os professores que me orientaram nesse trabalho. O meu trabalho de mestrado ele estava relacionado com o recobrimento de ureia em leito de jogo para minimizar as perdas de nitrogênio, uma vez que quando a ureia ela é aplicada no solo, ela sofre perdas, tanto por volatilização quanto por lixiviação. Então, foi feito um recobrimento desses grânulos, utilizando uma suspensão polimérica em leito de jogo. E desse trabalho foi publicado um artigo, e para quem tiver interesse no assunto, eu deixo aí o nome do artigo. Durante o meu doutorado, eu trabalhei com avaliação de ciclo de vida da produção de energia a partir de resíduos florestais. Para quem não sabe o que é avaliação de ciclo de vida, é uma metodologia que ela é utilizada para avaliar os potenciais impactos ambientais causados pela fabricação ou também pela utilização de um produto. Ela é feita sobre todos os estágios de ciclo de vida do produto, desde a aquisição, por exemplo, das matérias-primas, até a fase final de descarte ou também de reciclagem.
E essa metodologia, ela nos permite identificar as etapas e também os processos que são mais significativos do ponto de vista ambiental ao longo do ciclo de fabricação do produto. No meu trabalho, mais especificamente, ela foi utilizada em 3 estudos de caso relacionados à produção de energia. No primeiro, foi feita uma comparação de 2 tecnologias de combustão para avaliar qual era a mais eficiente do ponto de vista ambiental, que era o leito fluidizado ou o forno a grelha. No segundo estudo, foi feita uma avaliação da valorização das cinzas que são produzidas a partir da queima dos resíduos em centrais termoelétricas, e essas cinzas elas foram aplicadas em materiais de construção. E no terceiro estudo, foi avaliados os potenciais impactos ambientais da aplicação dessas mesmas cinzas, só que para neutralização e fertilização de solos florestais. E desse estudo, até o momento, foram publicados 3 artigos, e para quem tiver interesse também no assunto, são estes os nomes dos artigos. Pronto, agora que você já sabe mais ou menos o que é avaliação de ciclo de vida, durante o meu pós-doutoramento, eu vou aplicar essa mesma metodologia, só que para avaliar estratégias de economia circular relacionada aos produtos de pescado da zona que engloba Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Irlanda. Para quem gostou e tem interesse de tentar fazer um doutorado em Portugal, eu vou deixar aqui o link da universidade onde eu trabalho atualmente e também da Fundação para Ciência e Tecnologia, que é o órgão responsável pelas bolsas de estudo aqui no país. E vale lembrar, para quem não sabe, que não é preciso ter mestrado para se candidatar ao doutorado aqui em Portugal. Vocês podem sair da licenciatura diretamente para o doutorado, porque a nossa graduação de 5 anos aí equivale a deles de licenciatura e mestrado, porque a licenciatura aqui são 3 anos e o mestrado são 2. Sim, eles conseguem fazer uma licenciatura em engenharia em 3 anos. Não me perguntem como, porque eu não sei. Os conselhos que eu deixo para vocês é para aproveitarem todas as disciplinas do curso. Geralmente, aquela disciplina que nós temos mais dificuldade é a disciplina que vai nos fazer mais falta no futuro. Então, tentem dar atenção a todas. Entendam bem a teoria e sigam o conselho do professor André sobre as doses homeopáticas de estudo. Eu lembro disso até hoje, passados 6 anos. Tentem também balancear os estudos individuais e em grupo, porque, pelo menos comigo, sempre foi mais fácil aprender quando eu podia discutir com os meus colegas. E tentem buscar projetos de iniciação científica, isso é muito importante. Eu diria que é até imprescindível para quem quer seguir carreira na investigação. Deem também atenção ao inglês, porque ele é indispensável durante o doutorado. E reservem tempo também para fazer atividades de lazer e para vocês estarem perto de amigos e da família, porque eles são o que mantém a nossa saúde mental, eu acho, assim, em dia, para a gente conseguir lidar com toda a pressão que nós sabemos, né? Só quem faz o curso de engenharia sabe como é que funciona. E a pergunta, se esses anos de graduação valeram a pena, eu acho que as fotos falam por si. Pelo menos para mim, valeu muito a pena. Eu sou muito feliz e muito grata pelo curso que eu escolhi. E é isso, obrigada. E se vocês precisarem de alguma ajuda ou quiserem tirar qualquer dúvida sobre os trabalhos que eu fiz até agora, vocês podem falar diretamente comigo através desses 2 e-mails. E tem ali um site também com o meu currículo, caso alguém tenha algum interesse. Pronto. É isso. Obrigada. Tamires, obrigado pela tua apresentação. E agora eu já passo a palavra
para a Camila. Vou começar. Agora sim. Eu entrei na Unipamp em 2009, engenharia química. Saí, na verdade, em 2014, em função das greves. Ingressei no mestrado na URGS em 2014, terminei meu mestrado em 2016. Terminando meu mestrado, eu já ingressei no doutorado na URGS, terminei meu doutorado em 2019. Nesse meio tempo, eu fui para a França fazer um doutorado de sanduíche, que daí virou uma cotutela. Eu morei 1 ano e meio, mas eu vou falar e explicar tudo mais para frente. Terminando meu doutorado, eu já ingressei num pós-doc, onde eu estou hoje. Eu moro na Cidade do Cabo e eu trabalho na Universidade da Cidade do Cabo. Eu ingressei em 2009 na Unipampa. Primeiro, eu sou de Bagé e atualmente eu moro na Cidade do Cabo, na África do Sul. Então, em 2009, eu entrei no curso de Engenharia Química. Só escolhi, não sei como, porque eu queria ser veterinária até o presente momento. Foi porque eu passei no vestibular e pensei, vou cursar um semestre e vou tentar veterinária de novo. Depois que eu comecei o curso, eu acabei gostando, eu também não queria mais estudar para o vestibular, então acabei ficando e não me arrependo nem um pouco. Em 2011, eu comecei um projeto de extensão na Unipampa, que era um projeto de música na escola do NUDES, completamente fora da engenharia química, mas que valeu para mim todos os sábados que eu tive que estar na Unipampa, pela troca de experiência com os professores da rede pública e o quão difícil para eles é tentar trazer alguma coisa nova, dependendo do dinheiro público, de trazer para as escolas. Então, para mim, foi de grande valia. Em 2013, eu comecei a minha iniciação científica em secagem de sementes com o professor André. E começou em 2013 e foi até o final, até eu sair do Unipampa, eu não larguei o professor. A gente foi trocando os projetos, mas permaneceu lá. Em 2013, eu também fui monitora de fenômenos de transporte. Depois, eu fiz em 2000... Gente, eu não sei como é que eu sobrevivi meu 2013, mas não foi tudo /1. Eu fiz o estágio obrigatório, que foi na Paramount, que foi também em tratamento de águas. Foi onde eu comecei, foi o meu primeiro contato com a indústria, eu não tinha noção como era e quando falta os produtos químicos, como que tu tem que tu deve fazer. Aí, em 2013, daí nesse foi /2, eu fui fazer um estágio voluntário na Coradini Alimentos, também era com tratamento de águas, era com análise de águas, além de fazer análises do arroz. E aí o nosso projeto contava com o professor André, com a professora Tânia, com a professora Luciana, e acho que mais alguns professores. E o meu TCC foi completamente diferente, porque eu fazia extração da lanolina, completamente diferente da minha iniciação científica, o que valeu muito a pena para vocês também abrirem e expandirem os conhecimentos de vocês em outras áreas. A gente aprende. Então, 2013/2, que foi em 2014, chegou o grande dia, me formei. Eu e a Tamires, a gente é da mesma turma, de 2009. E aqui tem algumas fotos para lembrar desse dia. Eu não consegui achar nenhuma foto com o André para postar aqui, mas com certeza o André me acompanhou por muito tempo na Unipampa e foi um dos principais para mim, que me ensinou a ter esse amor pelo laboratório, pela pesquisa que eu tenho hoje. Passando para Porto Alegre, então eu comecei meu mestrado em 2014 na URGS, na Engenharia Química. Eu trabalhei com zeólitas potássicas a partir da cinza do carvão, e eu apliquei essas zeólitas na agricultura como fertilizante de liberação de potássio.
Esses experimentos foram feitos em parceria com a Embrapa em Bagé. Aqui tem uma foto para ilustrar um pedaço do meu grupo de pesquisa na URGS. E aqui, esse segundo já é quando eu vou para o doutorado. Eu trabalhei com síntese de zeólitas também, mas um pouco diferente, aplicado na síntese de Fischer-Tropsch. Essa imagem que eu coloquei é uma tomografia, onde eu construo uma ZSM5, um tipo de zeólita, com mesoporosidade, utilizando nanotubos de carbono, e esses pontinhos pretos são o meu cobalto, que era o metal que eu utilizava, para fazer a síntese, para ter a performance do Fischer-Tropsch. Bom, aqui agora mostrando, então, saí de Porto Alegre em 2000, no mesmo ano que eu entrei no doutorado, em 2016. Eu entrei em agosto de 2016, em novembro de 2016 eu estava indo fazer o meu doutorado na França, um pedaço, até então era de 1 ano. Então aqui, essa foto, ela é a biblioteca da Universidade de Lille. Aqui é um pedaço do meu grupo de pesquisa, e aqui é uma foto da cidade. Como eu fui para lá, foi através de um projeto do meu orientador na URGS. Então, foi só para fazer um doutorado de sanduíche, deu 1 ano. Quando eu cheguei lá, o meu orientador de lá perguntou se eu gostaria de fazer cotutela, que é ter os duplos diplomas, né? Eu ia ter tanto meu diploma da URGS, como meu diploma em Lille, de doutorado. Eu acabei aceitando, eu não sabia ainda como eu ia fazer isso, porque eu tinha que escrever uma tese em inglês, apresentar, defender em inglês. E quando eu cheguei na França, eu não falava francês, eu só me dei conta o que eu estou fazendo aqui, eu não entendo ninguém me entende. Aí comecei a pôr em prática o inglês, que eu sempre fiz, mas que eu nunca tinha colocado em prática. E também aprendi francês. Foi difícil, porque Lille, no norte da França, é bem frio, tá sempre meio chovendo. Quando eu cheguei, eu pensei, e agora para se adaptar? Mas tudo foi fluindo, foi melhorando. E tanto que eu estendi por mais 6 meses, eu acabei morando 1 ano e meio. Aqui é Cape Town, na cidade do Cabo, na África do Sul, onde eu estou atualmente. Então, eu voltei para Porto Alegre em 2018. Em abril, terminei a disciplina de fenômenos do transporte que faltava para mim e defendi meu doutorado. Eu terminei meu doutorado em 2 anos e 8 meses, porque eu fiz todos os meus experimentos na França. Quando eu cheguei no Brasil de volta, eu tinha mais burocracia do que a minha tese para fazer, o que foi ótimo. Então, em junho de 2019, eu me mudei para a África do Sul, para a cidade do Cabo, vai fazer 1 ano agora. Essa foto é da universidade, como vocês podem ver, perto da montanha, atrás da montanha. E aqui uma foto de cima, uma foto aérea da cidade do Cabo. Aqui eu também trabalho com a síntese de Fischer-Tropsch, um pouco diferente, porque aqui eu tento provar algumas coisas termodinâmicas, e agora tem um novo projeto que é completamente diferente. Mas acho que é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E o mais importante, o porquê eu coloquei aquelas fotos, e tem diferentes pessoas nas minhas fotos, que ninguém chega no topo, independente de que seja o topo para cada um, sem que um ajude o outro. Eu acho que essa é a mensagem. Se hoje eu estou aqui, é graças a toda a minha trajetória na Unipampa, toda a disponibilidade dos professores, de tudo que eu fiz de iniciação científica. Então, não se esqueçam que o outro é muito importante, de reconhecer o outro. Gostaria de agradecer a Unipampa, que o que a Tamires falou sobre os laboratórios serem muito equipados é muito verdade, e a gente só se dá conta e só reconhece quando a gente está eu vou dizer, em outro país, que faltam pequenas coisas, mas faltam
podem ter grandes coisas, mas faltam pequenas coisas como vidrarias, por exemplo. Então, aproveitem esse tempo, e eu não me arrependo nem um minuto de ter escolhido a engenharia química. A engenharia química me encanta pelas diferentes áreas que a gente pode atuar. E é isso. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta sobre os meus trabalhos ou qualquer outra coisa que vocês queiram saber, vocês podem entrar em contato comigo. E uma coisa muito importante, como eu cheguei na África do Sul, não foi através de ninguém, eu apliquei para uma vaga no LinkedIn, e eu tive uma entrevista com o meu chefe atual, e aí eu fui convidada a participar, a vir e fazer meu pós-doc aqui. Então, se vocês tiverem LinkedIn, usem, tem muita vaga. Se vocês quiserem ir para fora, fazer um mestrado, um doutorado, enfim, tem muita vaga mesmo. E aproveite. E eu só decidi o que eu gostaria de fazer. Só tenho certeza hoje que eu quero ser pesquisadora, foi a partir do meu doutorado. Não sei se ainda vou mudar para querer ser professora, por enquanto ainda essa vontade não veio. Obrigada. Então, mais uma vez, agradecemos, então, um grande abraço, um bom trabalho para vocês, a gente vai se falando, e semana que vem estão convidadas para o webinar